Amém. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Quantos estão com o coração pronto para receber a palavra? Amém. Deixa eu perguntar, quantas pessoas estão aqui entre nós nessa noite que não estão vinculadas, ligadas a nenhuma igreja? Levanta assim a mão. Está aqui como visitante, você não faz parte de nenhuma outra igreja, não está congregando. Amém. Vocês são muito bem-vindos. Essa noite também vai ser muito especial para vocês, viu? Amém? Eu creio que Deus vai derramar da sua superabundante graça sobre a sua vida. Hoje, eu quero compartilhar sobre o escândalo da graça. Pastor, quando é que a graça vai terminar? Nunca. Quando entrarmos na dispensação do reino, né? A próxima dispensação é a dispensação do reino. Até que ele se estabeleça, é a dispensação da graça. Amém? Glória a Deus. Então tivemos a dispensação da inocência, quando Adão e Eva ainda não tinham pecado. Depois a dispensação da consciência, quando eles se tornam conhecedores do bem e do mal. Depois a dispensação do governo humano, quando eles constroem a Torre de Babel e Deus manda o juízo. Depois veio a dispensação da promessa com Abraão, lembram disso? E Abraão vai até o Sinai com Moisés. No Sinai há uma mudança brusca, porque Moisés está subindo o monte para falar com Deus, e o povo diz assim: Moisés, diga para o Senhor que Ele não precisa falar conosco, Ele fala contigo e tu falas conosco. E olha, diga para o Senhor, tudo que Ele mandar a gente fazer, a gente vai fazer. E Moisés chegou lá no alto do monte Sinai e falou para Deus: olha, eu tenho um recado do povo hebreu para o Senhor. E Deus disse: fale. Ele disse: o povo diz para o Senhor falar o que o Senhor quer, que eles estão dispostos a fazerem qualquer coisa que o Senhor mandar. Aí Deus falou: é mesmo? Deus ficou surpreso. Ele disse: então anota aí. E deu para ele 10 mandamentos. 10 mandamentos. A partir daí, encerrou-se a dispensação da promessa, começou a dispensação da lei, que durou até Cristo Jesus. O Senhor Jesus veio e inaugurou a graça. Por quê? Porque nos 2000 anos de Moisés até Jesus, não teve um único homem que conseguiu cumprir a lei. Deus falou assim: olha, se você tropeçar em um ponto da lei, você tropeçou em todos. Quem conseguiu cumprir? Ninguém. Jesus veio e cumpriu a lei, amém? Ele cumpriu a lei por nós, e por causa da obediência de um só, todos nós fomos abençoados, amém? Glória a Deus. Então essa dispensação, encerrou-se a dispensação da lei e começou a dispensação da graça, e ela deve durar até a instauração do reino de Deus aqui na terra. Eu sei que muitos irmãos têm aspirações políticas, e o desejo de que com o governo tal, esse ou aquele, a gente vai ter um mundo mais justo. Mas acredite em mim, a justiça só será de fato implantada na terra quando o Rei dos Reis, Jesus Cristo, com o cetro da justiça, reinar sobre a terra, amém? E reger esse mundo com vara de ferro. Então todos os homens sujeitos ao governo de Cristo e o diabo preso, então a paz e a justiça reinarão de mãos dadas, amém? Glória a Deus. Mas até lá, nós estamos na dispensação da graça, amém? E hoje eu quero compartilhar com você sobre o escândalo da graça, aleluia. Lucas capítulo 15, 23 e 24. Lucas 15, 23 e 24 diz assim: o pai, porém, disse: matai o bezerro cevado, comamos e alegremo-nos. O pai, porém, disse: o que ele disse? Repitam comigo: matai o bezerro. Vamos lá, 1, 2, 3. Matai o bezerro cevado, comamos e alegremo-nos. Pai bendito, aqui está a tua palavra. A tua palavra é eterna, o teu nome é santo e o teu reino jamais terá fim. Seja todo homem mentiroso e o Senhor verdadeiro neste lugar, ó Pai.
reine a tua palavra sobre os nossos corações. Dissipa toda fortaleza, todo sofisma que se opõe ao conhecimento de Cristo Jesus. E fala aos nossos corações, aqueles que estão presencialmente aqui e aqueles que nos acompanham através da internet, sejam também, Senhor, tocados, moldados por essa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Alguém diga amém, alguém diga glória a Deus, alguém diga aleluia, alguém dê uma oferta de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida, amém, glória a Deus. Queridos, esse texto que eu acabei de ler, é apenas uma das frases que o Pai brada na conhecida, na mais pregada de todas, e na mais amada das parábolas que Jesus contou, a parábola do filho pródigo, que a Bíblia diz que havia um homem fazendeiro, ele tinha 2 filhos. Um dia, o mais moço, e isso é coisa de irmão mais jovem mesmo, falou: pai, me dá uma parte da herança, que eu vou curtir a vida, eu não quero ficar nessa fazenda, eu não quero morar nesta casa, eu quero ter o meu espaço. E esse jovem, ele sai, vai viver a sua vida, vai gastar a herança que ele recebeu, vai fazer muitas amizades, vai para uma terra distante e vai viver segundo os seus próprios caminhos. Até que um dia, o que acontece? Quando você gasta e não continua ganhando, o que acontece com o dinheiro? Ele acaba. Até que um dia o dinheiro acabou. E ele se viu numa situação muito difícil. E a Bíblia diz que ele pensou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Quantos jornaleiros, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome. Levantar-me-ei, irei dizer para o meu pai: pai, pequei contra os céus, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. E a Bíblia diz que ele fez o caminho de volta. E quando ele começa a falar o seu discurso, o pai o interrompe e diz essas palavras que eu li para você. O pai, porém, disse: matai o bezerro cevado, comamos e alegremo-nos. E aqui está o escândalo da graça. Por quê? Porque a figura central dessa parábola não é o filho mais novo, não é o filho mais velho, não são os empregados, não é o fazendeiro. A figura central dessa parábola é o pai. A parábola do filho pródigo tem 21 versículos. Em 11 versículos aparece a palavra Abba. O pai disse, o pai falou, o pai esperou, o pai celebrou. Então é a parábola do pai do filho pródigo. Agora, irmãos, quando essa parábola é contada no contexto do Oriente Médio, as pessoas ficam chocadas. Chocadas por quê, pastor? Para um oriental, o que acontece nessa parábola não pode acontecer na vida real. Um filho pedir herança antes do tempo seria tamanha desonra. Um filho falar da maneira que ele falou com o seu pai seria o ápice do desrespeito. No Ocidente, as coisas têm mudado. Desde que terminou a Segunda Guerra Mundial e a televisão foi popularizada através dos programas de entretenimento, através dos desenhos animados, a figura do pai foi sendo desconstruída e a autoridade foi sendo cada vez mais questionada. Quem lembra daquele programa, Dini é um gênio, que ela é uma mulher sensata e o pai é um paspalhão, é um bobão. Quem lembra dos Flintstones, que Vilma entra na casa, a família toda entra, bate a porta e ele fica espancando a porta e dizendo: ô Vilma! Quem é desse tempo? Poucos, né? Quem lembra dos Jetsons, que era o desenho mais futurista, né? Tudo que a gente via naquele desenho, a gente está vivendo nesse tempo aí. Também, o pai não apita nada, o pai é um homem manipulável.
E os Simpsons, quem lembra dos Simpsons? Os Simpsons é mais moderno. A maioria, tem alguns que não lembram de nada, são tudo bebezinhos, né? Uau! Nos Simpsons, a figura do pai é de um camarada abobalhado, que fala bobagem, que a família toda questiona as direções e as decisões que ele dá. E a família dos dinossauros, quem lembra do Dino? Não apita nada, outro paspalhão, é ou não é? Por último, vamos lembrar da Vila dos Chaves. Olha os homens da Vila dos Chaves. Seu Madruga, a mulher dá na cara dele, todo mundo bate nele, todo mundo persegue. Seu Barriga, lembra dele? Não apita nada, é um bobalhão com a pasta, tentando receber um aluguel que ele nunca recebe. Então, no Ocidente, a figura do pai foi muito afetada, foi muito desconstruída. Mas no Oriente Médio, ninguém levanta a voz contra o pai. A figura do pai, ouça aqui, olha. Dentro de uma cultura patriarcal, a figura do pai é a figura do mais alto respeito. Depois do pai, vem a figura do filho mais velho. Filhos não gritam com pais. Filhos não corrigem os seus pais. Assim como liderados não corrigem os seus líderes. Correção de baixo para cima chama-se rebelião. A correção bíblica é a correção de cima para baixo. Alguém disse um dia para mim: pastor, mas e se o meu líder, ele estiver errado? Fala com Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. Fala com Deus. Deus colocou, Deus tira, não você. Entende? Então no Ocidente as coisas ficaram um pouco confusas. Como dizem aí fora, né? O poste está fazendo xixi no cachorro. Porque toda estrutura, seja ela qual for, ela tem caminhos legítimos de se resolver qualquer problema que venha acontecer. No Oriente Médio, se um filho falar, levantar a voz para o pai deserda ele, e o vilarejo apedreja. Se você ler na lei, está escrito que a sentença para o filho rebelde é o apedrejamento. Mas tanto no Oriente quanto no Ocidente, tem uma coisa que não é normal. É o filho querer se apropriar da herança antes dos pais morrerem. Entendeu? É como ele dizia assim: morre logo que a gente quer vender esse imóvel e dividir. Entendeu? Então, escândalo para os orientais, escândalo para os ocidentais. Aqui está o escândalo da graça. Mas o ápice do escândalo nessa parábola é um fato que a Bíblia cita aqui. É o fato do pai ter matado o bezerro cevado para celebrar a volta do filho. Porque se você olhar a parábola do filho pródigo, ela termina do jeito que o capítulo 15 de Gênesis começa. A parábola do filho pródigo começa dizendo assim: continuou. Se você ler lá no versículo 11, é assim: continuou. Continuou quer dizer que aconteceu uma coisa antes, né? O que aconteceu antes? Ele contou outra parábola. A parábola da dracma perdida. Uma mulher que perdeu uma das dracmas, uma das moedas que ela usava no seu lenço, que era como se fosse o seu seguro. Caso ela ficasse sozinha, ela ainda tinha como voltar para a sua casa. Os pais davam às filhas quando nasciam e quando se casavam. As dracmas, ela perdeu uma, eram 10. Ela perdeu uma. Ela ficou desesperada. E a Bíblia diz que ela achou e celebrou, né? Mas como é que começa a parábola das dracmas? A parábola das dracmas começa assim: ou será. Se ele falou ou será como uma mulher que perdeu a dracma, quer dizer que ele falou alguma coisa antes. O que ele falou antes? A parábola das 100 ovelhas. E como é que começa a parábola das 100 ovelhas? O homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Então, começa então. Então, quer dizer que aconteceu alguma coisa antes. Aí você tem que ir lá no início do capítulo e ver o que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o ápice da parábola. Jesus estava comendo, ceando com publicanos e pecadores.
Chegaram-se os fariseus e escribas e disseram, ficaram irados e dizendo, ele está comendo. Jesus falou, entra, vem comer com a gente. Falaram, não. E disseram, Jesus, do lado de fora estão os religiosos, eles não querem entrar. E como é que termina a parábola do filho pródigo? O pai do lado de fora, o filho mais velho não quer entrar. Do jeito que começa o capítulo, ele termina. O problema todo era comer com alguém. E aqui no caso da parábola, Jesus dá o ápice do exemplo, que é o sacrifício do bezerro cevado. E você fala, pastor, por que o bezerro cevado escandalizou tanto? O que significa o bezerro cevado? Bom, o bezerro cevado escandaliza, porque o bezerro cevado fala do desejo do pai de ter o filho de volta. Amém? Diga assim, o bezerro cevado fala do desejo do pai pela volta do filho. A expressão bezerro cevado significa um bezerro cheio, um bezerro gordo, um bezerro tratado de maneira diferenciada, com alimentação diferenciada, com cuidados especiais, com alimentos especiais. Então naquele tempo era comum que fazendeiros separavam do seu rebanho alguns animais para serem cevados. E esse animal deveria ser cevado por pelo menos um ano. Era um ano pelo menos. Por isso, alguém me perguntou assim, pastor, quanto tempo o filho pródigo levou para voltar para casa? Eu falei, pelo menos um ano. Porque é o tempo de cevar um bezerro. Entendeu? É uma dedução do texto. E ele ficava ali sendo cevado para ser imolado numa ocasião especial. Qual era a ocasião especial? O nascimento de um filho. O casamento de uma filha que não tinha perspectiva de casar, mas que vai que casa, já tem ali um bezerro sendo cevado. A volta de um parente que estava morando num país distante, voltou para casa, matava-se um dos bezerros cevados. Agora, o animal ficava ali, mas ninguém sabia exatamente qual o motivo, nem qual a ocasião que ele seria imolado e seria servido. Mas tinha um caso de exceção. Quando o pai já tinha o motivo no coração, ele separava dentre os cevados um. Todos seriam cevados, mas aquele de maneira especial. Ele disse, esse aqui está sendo cevado, porque daqui a um ano minha filha vai casar, e esse vai ser o bezerro que vai ser morto, para dar o grande churrasco no dia da festa. Entende o que eu estou falando? E aqui está o escândalo da graça. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o filho voltou, o pai gritou assim, matai o bezerro cevado. O artigo definido. Ele não falou, pegue um dos bezerros que estão sendo cevados. Ele falou, pegue o bezerro cevado. E os funcionários não perguntam nada a ele. Eles vão buscar, porque eles já sabiam que aquele bezerro estava cevado para aquele fim. Era como assim, olha, o filho foi embora, o pai se despediu e naquela hora ele foi lá no rebanho, pegou um bezerro, separou e disse assim, esse aqui é para quando o meu filho voltar, quando ele voltar para casa, esse bezerro já vai estar pronto, eu creio que não vai passar de um ano, cuida bem desse, cuida de todos, mas esse aqui, um carinho especial, porque esse aqui é para o dia que meu filho voltar para casa, ele vai vir, vai entrar novamente, nós vamos cear e vai ter esse bezerrinho para sacrificar. Todo mundo já sabia, então ele diz assim, matai o bezerro, eles já foram no bezerro certo. De alguma forma, os empregados acompanharam aquela saga do pai. Na parábola do filho pródigo, irmãos, o pai tipifica Deus. Quem é o pai aqui? Deus, que mesmo sabendo que o seu filho, por escolha própria, muitas vezes abandonara a comunhão do lar, ele não perdeu a esperança. Meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Querido, talvez você esteja aqui nessa noite, talvez você seja esse filho pródigo que saiu, que quebrou a comunhão, que se afastou do propósito, da direção de Deus. Acredite, hoje o coração do pai está batendo lá dizendo, um dia ele volta, um dia ele volta, um dia ele volta. Eu estou cevando esse bezerro porque ele vai voltar. E quem sabe esse dia vai ser hoje. Você que me ouve aqui nessa noite, você que me acompanha pela internet, ouça,
Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O Pai está esperando de braços abertos a hora da sua chegada. Amém, queridos? Aleluia. A Bíblia diz que um dia aquele filho estava numa terra distante. E o pai, imagina aquele pai em casa pensando, vendo aquele bezerro crescer e dizendo assim: está ficando gordinho, hein? Está crescendo. Olhava do portão, nada. Olhava para o bezerrinho encorpando. Meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Pastor, por que ele fez isso? O que passava no coração dele? O que a Bíblia revela sobre isso? Eu posso imaginar aquele pai, irmãos, que não apenas os funcionários, mas aquele pai cuidando pessoalmente, acompanhando dia a dia a engorda do bezerro, profetizando: meu filho vai voltar. Irmão, ouça o que eu vou te falar. Essa semana Deus falou poderosamente comigo. Eu disse: Senhor, não tem um versículo na Bíblia que diga assim: fique preocupado com algo. Todos mandam você não se preocupar, não ficar ansioso e descansar. Porque aquilo que está fora do seu controle, está no controle do Senhor. Amém. Deixa eu dizer para você, começa a cevar o bezerro, que você também vai festejar. Você também vai comemorar. Você também vai cantar o hino da vitória. Você também vai tocar o pandeiro com Miriam do outro lado quando o mar se abrir. O milagre de Deus vai se manifestar dentro da sua casa, na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos. E você vai dar uma grande festa em nome de Jesus. Quem crê, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque esse é o coração do Pai. Esse é o coração do Pai. Ezequiel 18, 23 diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e vivas. Há um clamor nos céus hoje pela conversão de alguém, pela transformação de um homem, de um filho, de um marido, de uma esposa, de um cunhado, de um tio, de um sogro. Há um clamor nos céus nessa noite, e nós vamos nos unir a esse clamor. Amém, queridos? Eu sei que existem muitos filhos de Deus vivendo como filho pródigo, longe da casa do Pai, mas o desejo do Senhor é que eles retornem, e retornem rápido. 1 Timóteo 2,4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós fomos criados para Deus, irmãos. Não há sentido em viver longe da sua presença. Assim como a planta não pode viver fora da terra, nem o peixe fora da água, você não pode viver longe da presença do Senhor. Amém? Ao matar o bezerro cevado, ele mostra que o pai esperava a volta do filho, assim como o pai espera a volta de cada filho seu, que hoje está distante não só da comunhão, mas muitas vezes distante do propósito, distante do chamado, alheio, apático ao propósito supremo de Deus para a sua vida. Por isso Isaías 30:18 diz que o Senhor espera, olha aqui, o Senhor espera pacientemente para ter misericórdia de vós. Você está agoniado, mas o Senhor está paciente. Sabe por quê? Ele acredita na volta do filho. Alguém me ouve? Ele acredita na volta do filho. Sabe o que é o escândalo da graça? É o fato de que o filho não acreditava no amor do pai, mas o pai acreditava no retorno do filho. Enquanto você está sofrendo no mundo, Deus está preparando a festa do seu retorno. Deus está cevando o bezerro. Todo o tempo em que uma pessoa andou distante, foi o tempo que o Senhor andou cevando o seu bezerro. Não apenas, sabe como eu falei, longe da comunhão, mas muitas vezes distante do propósito de Deus. E na hora que você volta, Ele faz a maior festa. E eu creio que hoje vai ter festa nos céus, irmãos, amém? E vai ter festa na terra também, amém? E depois cada um vai convidar o irmão para pagar um lanche para ele hoje, dizer: irmão, hoje nós vamos comemorar porque eu estou feliz, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes? Eu estou feliz porque Deus fez, Deus faz e Deus fará, amém? Dê uma oferta de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus.
Por que o bezerro cevado escandaliza tanto? Por que aqui está o escândalo da graça? Porque o bezerro cevado, ele fala do perdão incondicional do Pai. Fala amém, ai, 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 glória a Deus, alguma coisa, mas fala. O crente é uma pessoa naturalmente falante, sabia? Por isso que quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, o sinal não foi ouvidos de fogo, foi línguas de fogo. Quanto mais cheio do Espírito é o crente, mais barulhento ele é. Barulhento assim no sentido de glória a Deus, aleluia. Aí ó, isso aí. Tem óleo na botija, irmãos? Tem óleo? Amém? Glória a Deus, amém. Desemborca o vaso. Enche de azeite. Vamos, Marcelinho. Olha aqui para mim. O pai queria tanto a volta desse filho, que nem passava na sua mente os atos de desobediência. Você não encontra aqui esse pai remoendo e dizendo assim: filho miserável, ingrato, saiu de casa, depois de todo o carinho, cuidado que eu dei, olha o que ele faz. Não, o coração desse pai é o coração de Deus em Jeremias, que revela a intenção do Senhor para com nós, os seus filhos. Ele diz assim em 29, verso 11, 31, 34: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. O que eu vou fazer? Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados. Jamais, alguém me ouve? Jamais me lembrarei. É o Senhor falando para você, meu irmão. Por que é importante você conhecer esse texto da palavra de Deus? Porque segundo a teologia, existem 3 tipos de pecados. Existem o pecado original, o pecado de Adão. Existe o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, quando alguém se opõe à obra que o Senhor está fazendo e atribui ao diabo algo que é do Espírito de Deus. É muito perigoso quando Deus está movendo e alguém falar: isso é demônio. Ei, cuidado, cuidado. Existem os pecados chamados o pecado factual, que são aqueles pecados que cometemos no dia a dia. A teologia diz que há esses 3 tipos de pecados. A Igreja Católica, ela classifica os pecados em 2 tipos, que são os pecados capitais ou mortais e os pecados veniais. Quais são os pecados capitais? Luxúria, soberba, preguiça, gula, inveja, avareza e ira. 7 pecados capitais. Quais são os pecados veniais? Eles dizem que são aqueles pecados que você comete, mas às vezes você não estava intencionado, você não tinha plena luz, não tinha pleno conhecimento. Então são assim pecados mais pesados, que eles classificam, e pecados mais leves. Agora, quando você estuda a teologia judaica, os judeus, a tradição judaica diz o seguinte: que para o homem manter-se sem pecado, ele teria que cumprir 613 ordenanças. Quantas ordenanças? Eles pegaram os 10 mandamentos e desdobraram em 613 ordenanças. 248 mandamentos positivos, dizendo faça isso, e 365 negativos, não faça. 248 porque era conhecida naquela época o número de ossos que um esqueleto humano possui. Era como se cada osso seu estivesse dizendo: olha, não faça isso, ou faça isso, faça aquilo outro, e você tivesse tantas coisas para fazer. E ainda 365 dias do ano, a alvorada gritando nos seus ouvidos, dizendo: não faça isso, não faça aquilo. Todo dia você tinha muitas coisas para cumprir. E quem era o homem, quem era a mulher, quem era esse ser humano que conseguia cumprir? Ninguém. Ele estava sempre tropeçando. Então veja, queridos,
Como nenhum ser humano conseguiu cumprir os mandamentos, então todo homem se atolou até o pescoço de pecado. Entendeu? Todo homem, o Davi fala, o rei Davi, no salmo dele assim, tirou-me de um charco de lama. A ideia ali é que ele estava até o pescoço assim. Como muitos de nós, quando o Senhor nos resgatou, amém? Como diz aquela música, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, eu era cego, perdido, pecador. Mas Jesus estendeu a sua mão. Quantos já pegaram essa mão estendida? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Mas a gente dá graças a Deus nessa noite, por quê? Porque 1 de João 1, verso 9, não diz que o sangue de Jesus nos purifica de 10 pecados contra os 10 mandamentos. Ele não diz que o sangue de Jesus nos purifica de 248 pecados, que são os mandamentos relacionados aos ossos do nosso corpo, que nós não conseguimos cumprir. Ele não diz, olha, o sangue de Jesus nos purifica de 365 pecados. Ele não diz, o sangue de Jesus te purifica de 1000 pecados, ou de 1 milhão de pecados. Mas ele diz, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Todo o pecado, não ficou nenhum de fora, meu irmão. Levanta a sua mão assim e diga, obrigado, Senhor. Graças a Deus. Dê uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então isso, em outras palavras, se chama o escândalo da graça. O ser humano com a mente natural nunca vai entender isso. Por outro lado, o diabo morre de inveja de você. O diabo inveja você por vários motivos. Por que o diabo tem inveja de você? Porque ele pecou e foi amaldiçoado. Você pecou e foi perdoado. Uau! Ele queria governar, vou botar um trono e vou governar sobre tudo. Deus não permitiu, mas quando Ele criou você, Ele disse, domine sobre todas as coisas que existem na terra, amém? Porque Ele disse assim, subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus criou você à sua imagem e semelhança, coisa que nunca vai ter, amém? Porque Ele perdeu o seu lugar de adorador, e você é o adorador hoje. Quando o diabo vê você levantando as suas mãos e glorificando o nome do Senhor, ele morre de inveja de você, meu irmão. Porque para ele está destinado um fogo eterno e para você está reservado um reino eterno. Porque ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e sofrerá a morte eterna. Mas você já tem a vida eterna. Ele queria se assentar no trono de Deus, nunca vai poder. Mas lá em Apocalipse a Bíblia diz assim, ao vencedor, dali que sente comigo no trono do meu Pai, amém. Eu acho que ele está falando de mim e de você, amém. Eu acho que nós vamos sentar com o Senhor naquele dia. Ou seja, tudo que o diabo queria e nunca vai ter, Deus deu para você e um pouquinho mais. De forma que a redenção do homem é um verdadeiro escândalo. Porque o que Deus fez com o homem, irmãos, é a mesma coisa que muitos pais fazem com os seus filhos. Muitos pais, quando vão disciplinar os filhos, vão voltar aqui algumas décadas atrás, né? Porque hoje, você sabe, né? Tem outros ensinos. Pode ser que alguém diga, vou processar o pastor, tá? Eu fui criado numa época que o pai literalmente usava vara, havaianas, cinto. Alguém dessa época, não? Aleluia, glória a Deus, estou entre irmãos. Fala, não, de coração assim, quem já tomou uma surra do pai assim? Quem já tomou uma surra assim? Irmão, no meu tempo, olha só, no meu tempo de criança, até a avó disciplinava neto, coisa que não acontece nessa dispensação. Você já viu um avô disciplinar neto? Não, nessa dispensação é difícil. Tem alguns, são raridades, vai ganhar dinheiro com ele. Mas muitos pais iam disciplinar os filhos porque o filho aprontou.
Aí o pai tirava o cinto assim, vem cá menino, o que você fez? Pegava o cinto, não pode tirar aqui porque tá preso aqui, né? Aí tirava o cinto assim, botava, o que você fez? Eu fiz, porque ele, né, sempre tinha um irmãozinho, um cúmplice, né? Ele fez também. E o bom, assim, as famílias grandes era isso, que quando um apanhava, todos apanhavam juntos, né? Eram solidários. Meu pai mesmo, quando ele pegava para bater, ele falava, aproveita aqui, vem você também, pá, você também. É porque, não, porque depois eu falo. Já tinha lá os motivos, né? Eu apanhei, irmão, de cinto. Eu lembro que um dia, a companhia de eletricidade colocou um poste na esquina da nossa casa. A gente morava numa casa de esquina, na esquina botou um poste. E o poste era aqueles postes de concreto que tinha uns buracos assim, que os camaradas subiam, né, com aquele cinto. Quando colocou, meu pai chamou eu e meus irmãos e falou, olha, tá vendo aquele poste ali? Vocês nunca vão subir naquele poste. Sim, senhor. Ele falou, ó, os outros meninos da rua, eles vão querer subir, mas você não suba. Não, sim, senhor. O que eu falei? Não pode subir num poste. E você vai subir? Não, era assim. Puxa, irmãos. Um dia eu estava lá, todo mundo subindo, um subia, outro subia, pulava. Aí, não, vou subir. Não, tá com medo, não sei o que, amarelou e tal. Começaram a provocar. Aí eu falei, não, eu subo, é que eu não quero. Nada, tá com medo e tal. Todo mundo subia e tal, daqui a pouco, falei, eu vou subir. Subi, pá. Quando eu cheguei lá em cima, eu falei, subi, que eu olhei, meu pai estava vindo assim longe. Irmão, eu agarrei no poste e fui descendo assim, pelas pernas assim. Eu falei, eu acho que ele não me viu, né? Falei, eu acho que ele não me viu. Desci, embora, entrei pelo fundo da casa e comecei a tomar banho. Estou lá tomando banho e eu estou ouvindo a voz do meu pai entrar. Não sei o que, cadê o Ricardo? Aí eu lá, nervoso, coração, ele, você subiu no poste. Eu falei, o quê? Não finja não, vem aqui. E eu, né, ali, molhado e tal, ele, pá. Eu achei que eu tomando banho, ele ia me aliviar. Pode continuar o banho. Apanhei, irmão. Mas também nunca fiz uma sessão de psicologia. Nunca precisei. Vamos lá. Mas muitos pais chegavam o quê? Tiravam o cinto, né? Dobrava assim e falavam, você, o que você fez? Você fez uma coisa muito feia. Não admito isso. Aí ficava ali, começava a chorar já, né? Antecedendo as lágrimas, as dores, o sofrimento. E de repente, alguns pais, não era o meu não fazia isso não, mas alguns pais faziam isso, pegava o cinto assim, batia no sofá ou na mesa assim, eu não sei por que eu não te bato agora. Sai da minha frente agora senão eu vou te pegar. O sofá não tinha nada a ver. E tomava as cintadas. Alguém lembra disso? Não aconteceu isso? Não? O que Deus fez com Adão, irmãos? A mesma coisa que esse pai fez com o sofá. Adão pecou, Deus chegou e falou, Adão, você comeu da árvore que eu falei para não comer? A mulher que tu me deste, Eva, você comeu a serpente que tu colocaste. Eu transferindo, né? Aí Deus tirou o cinto e falou assim, eu não sei por que eu não amaldiçoo vocês agora. Aí ele pegou o cinto, ao invés de dar em Adão, ele deu na terra. Ele falou, maldita é a terra por causa de ti, saiam da minha presença. E a maldição que era para lançar sobre o homem, ele lançou sobre a terra que não tinha nada a ver. E liberou o homem. E proveu o cordeiro. E fez as roupas para o homem. E redimiu o homem do seu pecado. E o perdoou. Esse é o Pai que te ama. Esse é o Pai que te acolhe. Esse é o Pai que te recebe. Dê glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. A terra que não tinha nada a ver, recebeu a cintada. Maldita é a terra por causa de ti. E o homem foi abençoado. Por isso que o salmista falou, por isso Deus te abençoou de vez em quando, não foi isso? Por isso o Senhor te abençoou quando você acertou. Foi isso que ele disse? Por isso o Senhor te abençoou. Cadê? Salmo 45, 2. Cadê o cinto?
Eu não sei por quê. O que ele disse ali? Por isso Deus te abençoou para sempre. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele não te abençoou por alguns dias, irmãos. Ele te abençoou para sempre. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com algumas bênçãos. Foi isso? Com poucas bênçãos. O que ele disse, irmãos? Com todas as bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo. Dê glória a Deus e um aplauso ao Senhor. Amém. Ele liberou Adão, liberou Eva e amaldiçoou a terra, aleluia. O bezerro cevado fala desse perdão incondicional, e isso é o escândalo da graça, irmãos. Fala do coração do pai, que ao invés de lançar a maldição sobre o seu filho, porque se aquele filho entra na cidade e o pai dissesse assim: olha, esse é o filho rebelde, sair de casa, todos os vizinhos pegariam pedra e apedrejariam ele. Era um escândalo. Por que é o escândalo da graça? Que o pai promoveu um escândalo maior para ofuscar o escândalo do filho. Imagina quando o filho sai, os vizinhos falam: e aí, cadê fulano? Não, fulano mudou de cidade, foi fazer faculdade, trabalhou. Daqui a um tempo volta o filho, todo mundo quer saber se o cara prosperou, se ele formou, se ele abriu empresa, se ele, né? Aí chega o menino todo roto. O que eles iam falar? Nossa, que tragédia, não deu em nada. E é todo mundo olhar para o menino. O pai promoveu o escândalo maior, porque o homem não corria, ele correu com os vestidos. E aí todo mundo, em vez de olhar para o filho, ficou olhando para o pai. Ih, o pai está correndo, ele abafou o filho ali, abraçou. E aí promoveu o maior de todos os escândalos, falou: matar e o bezerro. Meu filho voltou, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Diga assim comigo: o bezerro cevado fala da restauração, da comunhão entre o pai e o filho. O que é o bezerro cevado? Por que ele escandaliza tanto? Porque ele fala da restauração, da comunhão entre o pai e o filho. Olha as exclamações no texto, olha a efervescência das palavras do pai. Ele diz assim: tragam depressa a melhor roupa, tragam o anel. O pai está eufórico. Tragam as sandálias, matai o bezerro, vamos comer juntos. Meu filho voltou, meu filho voltou. Irmãos, assim como o pai dessa parábola, o nosso Deus e Pai Celestial já tem tudo pronto para receber os seus filhos. Mateus 22, verso 4 diz assim: enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que preparei o meu banquete, os meus bois encevados, está vendo? Os meus bois encevados já foram abatidos e tudo está pronto. Ei, está tudo pronto. Agora tem um convite: vinde para as bodas. Ele já preparou tudo, está tudo pronto. Ele mandou o mensageiro dizer: está tudo pronto. Eu sou o mensageiro nessa noite. Eu estou dizendo para você: está tudo pronto. É só vir para as bodas, é só aceitar o convite. Aleluia. Olha aqui para mim. Teologicamente, quando dizemos que na volta do filho pródigo, o pai mandou matar o bezerro cevado, nós estamos dizendo que aquele filho voltou, ele foi conduzido à mesa, e agora ele iria desfrutar de uma refeição com o seu pai. E aqui nós temos uma simbologia da comunhão que temos com Cristo na ceia do Senhor, que vai ser domingo que vem. Amém? Quem vai estar aqui domingo que vem? Amém, glória a Deus. Se você está aqui hoje, nessa noite, ou me ouvindo pela internet, e você está longe, ei, eu apelo ao seu coração: volta hoje. Não deixa para amanhã, não. Não deixa para o mês que vem, não adia mais não, é hoje. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Faça uma aliança com Ele,
Baseado em quê, pastor? No sangue que foi derramado, no cordeiro que foi imolado. Quando ele diz o bezerro já está cevado, revela que o Senhor Jesus já está aguardando. O Senhor já está aguardando a sua volta. E Ele quer colocar você nessa mesa. Então o bezerro cevado fala da restauração, da comunhão do pai com o filho. Por quê? Porque na cultura judaica, ouça o que eu vou te falar agora, com muita atenção. Na cultura judaica, um judeu não senta à mesa para comer com uma pessoa com a qual ele não tem comunhão. Se você leu o Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Coríntios, você sabe qual era a disciplina de uma pessoa que se dizia irmão, mas não continuava vivendo uma vida torta e rejeitava a correção da igreja? Você sabe qual que era a disciplina? A disciplina é: não pode comer com ele, não pode seguir ele no Instagram, não pode curtir o que ele posta. Essa era a disciplina. Paulo diz: com esses tais, não comam. Alguém dizendo-se irmão. Por quê? Pastor, eu não posso comer com ímpio. Não, com ímpio você pode. Jesus comia com publicanos e pecadores, mas não com aquele que diz irmão. Ele erra e a igreja vai corrigir, e ele diz: não, eu não aceito, eu vou continuar fazendo assim, eu não acho nada demais. A Bíblia diz: com esse você não pode ter comunhão, nem virtual. Uau, que silêncio, hein? Eu não sei com quantos você vai assentar à mesa, mas o bezerro cevado, agosto, só abrir um parênteses aqui, mês de agosto, tem 4 domingos, eu vou pregar 4 mensagens sobre honra. Agosto, começa domingo que vem, 4 mensagens sobre honra. Eu preciso reavivar na sua mente, no seu coração, porque todo sucesso na vida de uma pessoa é por causa da honra, e todo insucesso por causa da desonra. Você tem que entender como que Deus lida com essas questões na sua palavra. Então quando o pai diz assim: matai o bezerro cevado, ele está dizendo: vai ter festa, vai ter jantar, ele vai comer comigo. E esse bezerro cevado, eu te falei, aponta para Cristo. Assim como o pai proveu o cordeiro para celebrar a volta dos seus filhos, né, do seu filho, Deus proveu Jesus. Assim como o pai proveu o bezerro para celebrar a volta do seu filho, Deus proveu Jesus para celebrar a volta de nós, os seus filhos. Amém? E aquele filho foi conduzido à mesa, e o prato principal era o quê? Bezerro cevado. Bezerro cevado. Coloca aquela imagem para mim, do terceiro tópico. Ali, costela no chão, bezerro cevado já foi imolado, já está pronto para o banquete. Olha só, vamos lá. O pai está no portão, o filho está chegando. O filho está envergonhado, mas ele está disposto a conseguir um emprego na empresa do pai. Aí ele volta, meio desconfiado, entrando na cidade, preocupado que alguém olhasse, e o pai do portão o avista, e vai na direção dele. Quando o pai se aproxima, ele segura o pai e diz: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como empregado. O pai fala: shh. Aí ele começa a gritar aos servos, porque está todo mundo olhando aquela cena, o pai e o filho se abraçando, e ele se lança ao pescoço e começa a beijar, e ele diz para os funcionários, diz assim: olha, trazei a melhor roupa, trazei sandálias novas, trazei-me o anel, já tinha um anel preparado. Ei, matai o bezerro cevado. A roupa chegou rápido, a sandália chegou rápido, o anel chegou rápido, mas o bezerro não. O bezerro tinha que pegar, tinha que levar o matadouro, tinha que imolar, tinha que desossar, tinha que levar, preparar o churrasco. Era um processo. Então um servo traz a roupa, o outro traz o sapato, o outro traz o anel, mas o bezerro ainda nenhuma notícia.
E o pai está ali ajudando o filho. Aquele filho toma um banho. O pai diz: filho, põe essa roupa. Nossa, filho, você está tão bem com essa roupa. Põe esses sapatos. Ele coloca o sapato. Ele está constrangido com o amor do pai. O pai mete a mão no bolso, pega o anel e diz: me dá o seu dedo. E aí o filho estende a mão. E ele começa a colocar o anel. Vai colocando o anel, colocando o anel. É um momento de muita emoção. Ele dá um beijo na mão do filho. E quando ele está terminando aquele cerimonial, chega um servo e diz assim: Senhor, o bezerro morreu. Quando o filho pródigo ouve assim: Senhor, o bezerro morreu, o semblante dele muda. Aquele constrangimento passa. Ele diz: ei, eu tive plena aceitação. O ambiente agora muda completamente. Quando o servo grita: o bezerro morreu, o pai diz assim: comamos e alegremos-nos, porque meu filho ressuscitou. Alguém entendeu o que eu falei aqui? Quando o bezerro morreu, o filho ressuscitou. Enquanto o bezerro estava vivo, o filho estava morto. Mas quando o bezerro morreu, o filho ressuscitou. Ele disse: meu filho ressuscitou. Nós vamos comer, vamos nos alegrar. Ele estava morto, mas reviveu. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse bezerro cevado aqui aponta para Jesus, porque no dia que o homem pecou, lá no Éden, o Senhor começou a cevar o bezerro. Lá em Apocalipse diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Adão pecou, o Senhor começou a cevar o bezerro. Disse: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Quando chegou no ápice da história, ano 33 da era cristã, lá no Monte Gólgota, no Calvário, o filho foi sacrificado. Quando ele gritou assim, ó, Tetelestai, era o servo dizendo: o bezerro morreu. Tetelestai. Quando ele falou isso, olha o que aconteceu. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Enquanto o bezerro estava vivo, o filho estava morto. O bezerro morreu, o filho ressuscitou. Aleluia. Alguém me ouve? Enquanto Jesus estava vivo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando ele foi sacrificado e bradou Tetelestai e entregou o seu espírito, a vida entrou dentro de nós e começamos a viver e fomos ressuscitados juntamente com ele para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É simples, olha a equação. O bezerro cevado vivo significa o filho morto. O bezerro morto, filho vivo. Diga para quem está do seu lado: o bezerro morreu, irmão. Aquele servo gritou: Senhor, o bezerro morreu. Sabe por que o bezerro morreu? Porque o pai disse: eu não quero filho morto. Eu não quero filho morto na minha casa. Eu não quero filho morto andando por aí. Essa parábola, irmão, é uma parábola poderosa. Meu filho Davi falou para mim essa semana: pai, o senhor vai pregar sobre o quê? Eu falei: sobre o filho pródigo. Ele falou: o senhor já pregou sobre essa parábola? Eu falei: mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Ele falou: o senhor já falou do filho mais velho, já falou do filho mais novo, já falou do pai. O senhor vai falar de quê? Eu falei: do bezerro. Ele: que bezerro? Eu falei: aguarda, me espera, filho. Aí terminou o culto, ele me deu um abraço, falou: pai. E fui eu que preguei, foi o pastor Rodrigo que pregou lá de manhã. Ele falou: pai, sabia que ia ser daquele jeito. Diga: o bezerro morreu. Como é que termina a parábola? A parábola termina igual novela mexicana. Já assistiu novela mexicana? Vamos nos casar. Arlindo Orlando,
Nós não podemos nos casar. Como não? Sim, porque somos hermanos. Somos irmãos gêmeos, não percebesse? Aí dá aquela cara assim de quem não entendeu nada e, né, e começa a subir as letrinhas, né? Pastor, o senhor está entendido em novela. A vida da igreja é uma novela, irmão. Se eu te contar todos os capítulos, ó, daria várias temporadas, com muitos episódios. Ela termina com o filho mais velho do lado de fora, não querendo entrar, não querendo participar da festa. E ele está muito indignado. Mas eu não vou falar do filho mais velho, eu estou falando do bezerro. Mas por que, Igor, que esse filho está indignado? Qual foi a indignação desse filho? Sabe qual foi a indignação dele? Porque o pai matou o bezerro cevado. Ele até tolerava que o pai socorresse o filho, quebrou, faliu, vamos trabalhar na empresa da família, até aí tudo bem. O menino chegou com fome, o pai deu comida, tudo bem. Você vê que ele chega, ele ouve as músicas, e ele pergunta para o funcionário assim: que festa é essa? Ele fala: teu irmão voltou. Ele não fala nada. Teu pai está muito alegre. Ele não fala nada. Aí o funcionário, meio sem graça, coça a cabeça e fala assim: ele matou. Cara, não queria falar. Poxa vida, não era para eu falar, eu estou na hora errada aqui. Você quer que eu fale? Não, o que aconteceu? Ele disse: seu pai matou o bezerro cevado. Quando ele falou isso, ele virou uma fera. Falou: o quê? Então era para isso que ele estava servando aquele bezerro? Esse miserável. Ele começa a acusar o irmão. Gastou dinheiro com prostitutas, que o texto não diz isso, é o irmão que acusa. Viveu dissolutamente, abandonou, e agora ele é recebido com o bezerro cevado. Ele aceitava que o pai fizesse qualquer coisa, mas ele não falou das vestes, ele não falou do sapato. A indignação dele era só com o bezerro. Olha aqui, ó, verso 27, Lucas 15, 27 e 30. A conversa dele é o bezerro. Ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o quê? O novilho cevado. Porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Olha o que ele vai discutir com o pai. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nem nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste o quê? Um cabrito. Ele está comparando o cabrito com o cevado. Ele disse: o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, ele não fala meu irmão, ele fala teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o quê? O novilho cevado. Pai, tudo menos isso. O escândalo da graça, sabe o que é, irmão? É o novilho cevado. Que ele disse: pai, o Senhor foi além. Eu dei um anel para ele, um anel era um cartão de crédito, dei um cartão para ele com limite, tá bom. Dei uma roupa que ele estava, tá bom. Eu dei um sapato, tá bom. Eu matei o bezerro. Não, aí é demais. Porque o bezerro cevado tinha que ter uma ocasião específica, tinha que ser algo muito especial. E aí vem o escândalo da graça. Porque sabe qual é a ocasião mais especial para Deus? É quando o filho volta para casa. Mais do que o casamento, mais do que o aniversário, mais do que o nascimento, o filho voltou para casa. Ele diz: vale a pena matar o bezerro cevado. Irmão, no dia que você nasceu de novo, levantou a sua mão, entregou a sua vida a Jesus, ele matou o bezerro e fez a maior festa. E nessa noite, ele vai fazer festa de novo, pela sua vida e pela vida dos seus irmãos. Aleluia. O bezerro cevado não vai ser morto. Ele já morreu há 2000 anos atrás. A festa está pronta. Ele quer que nós celebremos hoje. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Agora, da mesma forma que a parábola do filho pródigo, na cruz do Calvário, o pai promoveu o maior de todos os escândalos ao entregar o filho dele. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: o escândalo da cruz. A cruz é escândalo. Mas que escândalo é esse? Diga: o escândalo da graça. A mente natural não entende. O inferno se revolta.
mas o pai se alegra, dizendo: meu filho está voltando para casa. Meu filho está voltando para casa. Eu vou resumir toda essa mensagem dessa noite numa pequena canção que eu queria que você ouvisse nessa hora. Depois nós vamos orar. Glória ao nosso Deus. Queridos, eu creio que já deu tempo suficiente do Espírito Santo ministrar o seu coração. E se você veio aqui nessa noite e você diz: pastor, eu consigo enxergar a minha vida nessa história do filho pródigo. Eu queria que você também fosse capaz de enxergar o amor do Pai ao entregar o seu filho, Cordeiro unigênito, que tira todo o pecado do mundo na cruz do Calvário, por você. Imagina que agora está tudo preparado, a mesa está pronta. Vai ter festa, irmão. Vai ter festa. Se o filho voltar, tem festa. E nós vamos orar nessa noite e vamos dizer para o Senhor: seu filho voltou. Talvez tenha aqui entre nós um filho, uma filha, precisa voltar. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Onde você está, coloque as duas mãos no seu coração. As duas mãos, coloque assim. E repita comigo nessa noite. Diga assim: Pai querido, ouvi a tua voz e meu coração estremeceu pelo teu, vamos, diga, grande amor. Diga assim: Pai, como aquele filho, eu te agradeço, porque o Senhor preparou uma grande festa para o meu retorno. Diga: hoje eu estou aqui, receba-me novamente em teus braços, no nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Quantas pessoas fizeram essa oração hoje e de coração dizem: pastor, eu sou esse filho, estou voltando para a casa do Pai. Eu sou essa filha, estou voltando para a casa do Pai. Eu vou orar especificamente pela sua vida. Onde você estiver, erga uma de suas mãos. Erga uma de suas mãos, mantenha assim a sua mão levantada. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quantos mais? Mantenha assim a sua mão levantada. Pastor, eu sou esse filho. Eu sou esse filho que está retornando. Eu sou essa filha que saiu, que quebrou a comunhão, mas que hoje quer retornar aos braços do Pai. Mantém sua mão levantada, mantém sua mão levantada. Aleluia, glória a Deus. Olhe do seu lado, irmão, tem alguém com a mão levantada? Olhe se do seu lado tem alguém com a mão levantada. Abrace essa pessoa, venha com ela aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu vou com você. Não precisa ter constrangimento, não precisa ter vergonha. O Pai te aguarda, o Pai te espera. Hoje vai ter festa. Meu filho está voltando, aleluia, aleluia, aleluia. Pode vir, pode vir, pode vir.